Olá pessoal, meu nome é Keliane Santos e hoje estamos aqui para mais um vídeo sobre casos e crimes. E eu já vou pedir nesse comecinho, se você não for inscrito, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, todas aquelas coisas que vocês já sabem. E o caso de hoje é um caso que está sendo repercutido muito nas redes sociais ultimamente. Não é um caso tão novo, mas ultimamente o pessoal está falando muito sobre isso. Por um lado, tem uma versão de uma família que sente-se enganados. E por outro lado, tem a versão de uma criança que acha que foi abandonada pelos próprios pais. E você? O que é que você acha de tudo isso? Eu quero que no final desse vídeo você dê a sua opinião. Você tá do lado da criança ou você tá do lado dos pais? E agora vamos para o caso de hoje. Natália era uma criança que vivia no orfanato na Ucrânia, né? Depois ela veio para os Estados Unidos 2 anos antes da família Bernet poder adotá-la. Quando ela veio para os Estados Unidos, ela veio com os documentos dela todo na língua ucraniana. Ela não tinha nenhum documento, né, inglês junto com ela. A idade dela em toda a história é muito controversa, porque mudava de instante em instante. Quando ela chegou para a família Bernet, ela tinha de 7 a 8 anos de idade. Só que antes dessa família adotá-la, ela foi adotada por uma outra família que ficou praticamente só 1 ano com ela, né? Ela passou esse 1 ano com a família e depois a família não quis mais ficar com ela, devolveu ela para o orfanato. E a família alegou, né, a família que estava com ela, que passou esse 1 ano com ela, alegou que quando ela estava brincando com uma criança, ela meio que bateu na criança, caiu por cima dele. Então a família naquela hora ficou muito assustada com a forma como a menina estava tratando o irmão. Chegou até a pensar que a criança queria matar o próprio irmão. Então, por este motivo, a família ficou bastante assustada e resolveu colocar de volta a Natália para o orfanato, né? Devolveu ela, não quis mais ficar com ela. Teve incompatibilidade, né? Às vezes, a questão de adoção leva um tempo para você poder se acostumar com uma criança na sua casa, na sua família. E essa família que adotou não teve compatibilidade com ela e acabou devolvendo pro orfanato. Infelizmente, isso não só aconteceu com Natália, como acontece com outras famílias, infelizmente. A família Bernet era uma família, assim, que queria ter a casa sempre muito cheia, queria que a família fosse muito grande. Só que por conta de algumas complicações, Christine, ela só pode ter 3 filhos, então ela partiu para a parte de adoção. Então ela adotou um menino, né, que ele tinha autismo, um menino considerado prodígio, muito, muito inteligente, recebeu prêmios e tudo, né, na área de exatas por conta da sua grande inteligência e era o orgulho da família. E ela sempre foi considerada uma mãe muito cuidadora, né, e ela tinha esse carinho especial pelo seu filho e esse cuidado, né, com a questão do autismo que ele tinha. Então, para ela adotar uma criança que tivesse algum tipo de deficiência não seria problema, né? E ela queria mesmo adotar uma criança assim, porque sabia que poderia dar amor a ela e que em outras famílias essa criança poderia ser prejudicada ou maltratada. Então ela queria dar esse amor para alguma criança que tivesse alguma necessidade especial. Então ela entrou no sistema de adoção de novo, tentando, né, adotar outra criança. Até então ninguém tinha ligado para ela. Em 2010, Christine e Michael receberam uma ligação, né, dizendo que tinha uma criança para eles. Só que assim, o pessoal do orfanato, eles não deram tantas informações assim para eles. Só falaram que eles tinham 24 horas para poder decidir se iam querer ou não a criança. E eles eram de outra cidade. Eles pensaram um pouquinho,
pediram foto, parece que eles mandaram uma foto só para a família, mas não mandaram muitas informações. Eles queriam saber de onde a menina era, como ela era, né, todas as características e tal, mas ninguém falava muita coisa para eles. Então, quando eles decidiram, eles pegaram e disseram, não, deve ser Deus que tá mandando, então vamos lá, vamos buscá-la. E eles viajaram e foram até o orfanato para pegar a criança. Só que mesmo assim eles acharam muito estranho, porque tava como se as pessoas estivessem empurrando aquela menina para eles, né? Como se estivesse dando, empurrando para que eles pudessem de todo jeito ficar com ela. Era isso que tava mais ou menos entendido na cabeça deles. Mas eles, né, acharam que, não tem nada não, então vamos. Nós queremos tanto, é uma criança que tem problemas, né, de saúde, então a gente quer poder ajudar, dar amor para essa criança que talvez tinha sido rejeitada em outras famílias. Então assim eles fizeram, foram lá. Quando chegaram lá, eles não foram encontrar com a menina de imediato. A menina entrou por um outro lugar, ficou num canto. Depois foi que eles foram apresentados à criança, e a criança já veio correndo para eles, né, pro braço deles, chamando já de mamãe e tudo, né? Logo no primeiro encontro. E assim, eles receberam todo o laudo e toda a documentação da criança que o orfanato tinha, né, que deu para eles. E nesse laudo técnico, falava que a menina tinha 6 anos de idade e que tinha nascido em 2003, né? Então ele recebeu o documento, a certidão e tal, levou para casa e foram não voltaram diretamente para sua casa. Eles resolveram passar o final de semana por lá, foram para Disney, então foram brincar, foram se divertir e tal. No primeiro dia foi muita alegria para todo mundo. A criança parecia que tinha encontrado a família feliz, a família perfeita para ela. Então tudo aí aconteceu normalmente. Só que quando foi à noite, na hora que Christine parou para dar banho em Natália, ela achou algo muito estranho, diga-se de passagem. Ela percebeu que a Natália, com 6 anos de idade, já tinha pelos pubianos. Então ela se assustou, chamou imediatamente o Michael e falou para ele: oxe, ela tem só 6 anos, já tem pelos pubianos, como assim? Isso é possível? Então ela ficou meio que assustada. Mas em primeira instância continuou dando banho, né, para não passar tanta coisa para a menina. E depois ela foi pesquisar na internet. Então ela fazendo uma pesquisa, né, para saber quando é que começava e tal, as crianças terem pelos. Então ela notou que tinha uma pesquisa que falava que a criança poderia ter pelos a partir dos 8 anos de idade. Então ela tinha 6, 8 anos de idade, então ela ficou meio assim, pensou, pode ser que ela tenha tido precocemente e tal na cabeça dela. Então acabou, né, por aí passando e continuou os dias. Inicialmente a menina estava muito feliz com seus pais, parecia que ela tinha encontrado a família perfeita. Então brincaram, se divertiram e tal, foram para casa dela de real, né, que era indiana. Então quando chegou lá, ela continuou normal fazendo suas atividades. Só que depois a mãe também percebeu outra coisa estranha. Percebeu que as calcinhas da menina estavam sendo jogadas no lixo e estavam sujas de sangue. Aí ela, oxe, a menina com 6 anos de idade com a calcinha melada de sangue? Como assim? Como isso é possível? Essa menina já menstrua? Isso é estranho. Então a família ficou ainda mais preocupada com essa situação, porque tudo bem a questão dos pelos que fez, né, e tal, uma pesquisa na internet disse que podia a partir dos 8 anos, né, mas ela tinha 6. E depois veio a questão das calcinhas com sangue, então ela ficou meio que preocupada. Mas mesmo assim, continuou seguindo. A Natália, quando eles adotaram eles receberam um laudo que ela tinha nanismo. E ela teria problemas futuros com a questão dos seus ossos, ou seja, ela ia ter muita dificuldade de caminhar, muita dificuldade de locomoção. Ela tinha apenas 90 centímetros de altura, então tudo aquilo que ela estava fazendo, ela fazia com uma certa dificuldade. Outro dia que a família todinha foi pra praia, todo mundo foi pra praia. E a mãe, a Christine, levou ela nos braços até a areia e tal, com cuidado, porque ali ela já estava apresentando os sinais de
de problemas nos ossos para poder caminhar. Então, quando chegou na praia, a família queria descansar um pouco para poder ir para a água. As outras crianças que eram normais correram para a água e tal, e ela queria ir também. Então ela disse: mamãe, me leva para água, mãe. Deixa eu descansar um pouquinho, Mas aí ela ficou com tanta raiva, que ela pegou e saiu, não quis saber de nada e foi pra água sozinha, caminhando. Naquela hora, Christine ficou muito indignada, porque a menina não teve paciência de esperar. E como assim? Ela tava ruinzinha nesse instante e agora tá saindo correndo assim pra água. Então isso também ficou meio encabulado na cabeça dela, né? Essas situações. Depois de um tempo, a menina começou, né, a mostrar-se bastante violenta, alguns comportamentos muito estranhos. Os irmãozinhos dela tinham alguns brinquedos preferidos, então ela pegava os brinquedos preferidos e botava lá do outro lado da rua para que as crianças pudessem pegar e que pudessem ser atropeladas na hora que passassem pela rua. Então a família alegava que ela estava tentando maltratar e prejudicar os seus irmãos. Outra coisa bem estranha que a família relatava é que ela, mesmo tendo 6 anos de idade, ela não gostava de brincar com brinquedos que criança de 6 anos costuma brincar. A família relatava que ela gostava mais de ficar conversando com pessoas mais velhas. Teve até um dia que estava tendo uma festa e ela chegou em um grupo de pessoas mais velhas e disse assim: essas crianças, né? Como se dissesse: eu sou adulta, eles são crianças. Então a família ficou meio achando estranho, né, a forma como ela falava. E outra coisa, ela falava muito bem articulada. As suas palavras eram sempre bem harmônicas, comparada com a das outras crianças. Então isso acabou fazendo com que os pais começassem a se preocupar com relação à idade dela. Será que essa menina tem realmente 6 anos de idade? Porque tudo que ela tá fazendo, que ela tá falando aqui, parece ser com uma pessoa que tenha mais idade. Então, eles foram novamente no orfanato, tentando encontrar mais informações sobre a menina, porque o orfanato entregou elas assim de uma forma muito fácil. Não teve aquela burocracia toda que tem para poder adotar a criança. Para adotar ela foi muito tranquilo. Então, tudo aquilo fez com que a família desconfiasse. Não, algum problema tem. Como é que foi tudo tão fácil assim e a menina tá apresentando tantos problemas desse jeito pra gente? Então eles foram atrás, tentando encontrar alguns documentos que pudesse de fato dizer qual era a verdadeira idade da criança, porque 6 anos eles não estavam acreditando nisso. Outro dia, Christine alegou que viu Natália colocando desinfetante no café dela para matar a mãe. Quando ela perguntou: pra que isso? Por que você colocou desinfetante no meu café? A menina disse que era para poder matá-la. Então aquilo assustou demais. Quase sempre à noite ela aparecia no quarto dos pais e ficava assim parada, olhando eles dormirem. Aí de vez em quando ela acordava Christine e Michael e via assim, se assustava muito com aquela cena. Ela dizia que era horrível. Com isso, os pais estavam convencidos que a menina estava mentindo com relação à sua verdadeira idade. E as coisas de violência que a família relatava que Natália fazia não pararam por aí. Natália, ela colocava taxinhas de cabeça para cima nas escadas para que a família, quando passasse, pisasse com o pé e se machucasse. Outro dia, eles brincando perto de uma cerca elétrica, a Christine disse que Natália a empurrou para a cerca elétrica para poder ela se machucar. Por isso, Christine e Michael, né, a família Bernet, levaram Natália para fazer vários exames psicológicos, né, vários tratamentos e tal. E nesses exames foi diagnosticado, segundo eles, que a menina era psicopata e sociopata. E falaram também, né, quando ela falava com os psicólogos, que ela mentia sim a idade dela e que queria matar os pais. Em 2012, a família, muito desconfiada da questão da idade da menina, viram para fazer uma análise no dente dela, para poder verificar realmente quantos anos a menina tinha. E o resultado dos exames, tanto do dente quanto a questão dos ossos também foi realizado,
foi constatado, segundo a família, que a menina não tinha a idade que dizia que tinha. E que sim, que tinha 22 a 23 anos de idade. Que, na verdade, ela não tinha nascido em 2003, e sim em 1989. E nisso, depois de tudo isso, né, entraram com um pedido para poder alterar a certidão de nascimento de Natália, e ela foi internada em uma clínica psiquiátrica. Um dos filhos do casal, aquele que eu falei no início do vídeo, era conhecido como um menino prodígio, né, o que tinha autismo. Então, ele recebeu a oportunidade de estudar no Canadá. Ele recebeu uma bolsa, alguma coisa assim, para poder fazer um estudo lá no Canadá muito bom para ele. Então, o que foi que a família fez? A família aproveitou a oportunidade e todo mundo se mudou para o Canadá. E Natália, como ficou? Natália, ela saiu da clínica, né, psiquiátrica, e a família Bernet alugou um apartamento para ela e disse, pronto, pode ficar aí. E deixou Natália sozinha nesse apartamento. Durante um ano, Natália, ela tentou se virar como pôde, mas a família, né, pagava o apartamento, as contas dela básicas, dava um ticket de alimentação, né, que ela passava lá e tal, para poder se alimentar. Então, durante um ano, a família ainda ligava de vez em quando, só que depois eles acabaram abandonando Natália, deixando ela de lado. Ela começou a se sentir muito só, ela estava sozinha. Então ela saía muito nas ruas, ia para casa dos vizinhos, e os vizinhos sempre viam ela suja, com a mesma roupa por dias, e a refeição dela era praticamente miojo, né, aqueles macarrões instantâneos e besteiras assim, porque ela não cozinhava. Vocês imaginam só, uma menina de 90 centímetros de altura, nem alcançava as coisas direito dentro de casa. A casa dela não era uma casa adaptada para as funções que ela precisa. Era uma casa normal, então ela sofria muito sozinha, morando só. Os vizinhos é que ajudavam ela. Uma vez ou outra ela comia na casa de vizinhos, e entre outras coisas e tal. Nos Estados Unidos, quando você adota uma criança, ou eu acho em qualquer lugar, você tem responsabilidade pela criança, pelo menos até os 21 anos. Como ela já tinha 22 a 23 anos, a família resolveu deixá-la de lado. Então começou a seguir sua vida e deixou Natália para trás. Então a família pensou, já que ela tem 22, 23 anos de idade, ela já pode se virar sozinha, a gente não tem mais obrigação de ficar cuidando dela. Então foi assim que eles pensaram. Já Natália, quando foi em 2014, ela denunciou a família por negligência. Um outro casal que conheceu a situação de Natália se compadeceu de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, eles queriam adotar Natália e eles adotaram. Só que não puderam, né, mudar o nome na certidão, já que ela era maior de idade. Nesse requisito não foi possível, mas a família adotou, cuida dela, cuida até hoje. Ela se dá muito bem com seus outros irmãos. Agora vamos lá para uma segunda versão dos fatos, né? E tudo isso que eu falei até agora foi o que a família que adotou Natália disse, a família Bernet. Mas só que tem o lado da Natália, que por muito tempo não foi escutado. Só que depois Natália ela foi até para um programa de televisão e lá ela contou a sua versão dos fatos. Então, para quase tudo que Christine e Michael falavam, ela tinha a sua versão. Então, ela contou que inicialmente, realmente, ela ficou muito feliz por ter sido adotada pela família. Ela se sentiu de casa, ela se sentiu muito amada inicialmente. Só que depois, quando começou mais as complicações dela com relação à mobilidade, e que ela teve que também fazer uma cirurgia e tal, e as coisas se complicaram cada vez mais, ela percebeu que a família estava tentando colocá-la sempre para trás. A questão que ela sempre ia à noite para o quarto do casal, ela falava que naquele momento ela às vezes tinha um pesadelo e ia lá para tentar ter algum apoio, algum consolo do casal. O momento em que a mãe disse que colocou detergente no café,
Ela disse que ela era muito baixinha, então ela estava fazendo uma limpeza. Na hora que ela foi pegar o detergente, sem querer, caiu um pouco do café, mas que não tinha maldade e nem intenção nenhuma de fazer nada com relação àquilo. No dia que ela disse que a Natália tinha empurrado ela na cerca elétrica, ela disse que não tinha nem como isso acontecer, porque ela não tinha uma boa mobilidade e nem força suficiente para que aquilo pudesse realmente ser verdade. Ela estava só brincando e no momento ela tropeçou e caiu. E foi isso que aconteceu, que ela disse. Então, para todas as situações, ela tem uma versão dela com relação aos fatos. Todas as coisas que a família falava que ela fazia de coisa ruim, ela disse que nunca aconteceu, que não era assim, que não foi desse jeito. Coisa que aconteceu foi a família ter abandonado ela, porque independente dela ter 8, 12, 22 anos de idade, ela tinha uma comorbidade, então a família não podia simplesmente abandoná-la e ir embora, como fizeram. Eles foram negligentes com ela, né? É isso que ela alega. O programa de televisão encontrou a mãe biológica de Natália. E a mãe biológica de Natália afirma, com todas as letras, que a filha nasceu em 2003 e que a idade dela, naquele momento, era 16 anos de idade. Agora, né, atualmente, depois de tudo aquilo que ela passou, que a menina estava com 16 anos de idade e que ela realmente nasceu em 2003 e não em 1989. Em 11 de setembro de 2019, Christine e Michael foram acusados de negligência. Depois de um tempo, eles foram convocados para comparecer à delegacia para poderem serem presos. Só que ele foi primeiro, né, pagou uma fiança de $5.000 e foi solto. Depois foi Christine, que pagou também uma fiança de $5.500 mais ou menos e que também foi liberta, né? Tá em liberdade. E agora fica toda essa incógnita no ar. Quem é que tá certo? Quem é que tá errado? Será que os pais que adotaram ela, será que eles realmente estão corretos no que eles dizem? Ou será que eles queriam apenas abandoná-la porque ia dar muito trabalho, passar a vida, né, cuidando de Natália? Será que é isso mesmo? Será que a Natália foi abandonada e negligente, né, negligencialmente pelos pais que adotaram ela? Será que ela tá certa ou será que ela realmente era violenta ou alguma coisa do tipo com a família? Então é algo que realmente a gente fica sem saber como lidar ou como falar com relação a isso. Qual é a sua opinião com relação a toda essa situação que eu falei aqui agora pra vocês desse caso, né? Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Até uma próxima e tchau, tchau!